Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elívia Soares e eu sou professora de língua portuguesa. Na aula anterior, nós estudamos, exploramos, relembramos o gênero textual Histórias em Quadrinhos. E hoje nós vamos abordar um pouquinho da gramática normativa. Hoje nós vamos começar a falar dos pronomes. Como os pronomes são importantes no nosso discurso, na organização da nossa fala, no texto, estabelecendo coesão no texto, tornando o texto mais claro. E nós vamos entender também a importância da gramática normativa dentro de uma interpretação de textos, como você precisa conhecer, entender gramática para poder interpretar os textos. Nós precisamos sim, porque nós aprendemos os sinais de pontuação, acento grave, os pronomes como vamos ver hoje, né, um conteúdo que vocês já viram em séries anteriores, mas que vocês entendam a importância dentro do texto para deixá-lo, torná-lo mais claro, mais coeso e também para interpretá-lo. Vamos lá, vamos iniciar. Olhem só, gente, quando você está falando com alguém, você não, por exemplo, né, você não diz: mãe, o João quer falar com a senhora, mãe, o João está esperando. Você não repete, geralmente, duas vezes, né, o nome de uma pessoa. Geralmente, você usa um recurso para substituir. Exatamente aí que entra o pronome. Olha essa frase que aparece no slide, ela aparece destacada. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Né? Para isso que nós usamos os pronomes. Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Olhem só os recursos usados. Se é o enunciador que está falando, se é a mãe dele, então ele substitui pelo pronome minha e pelo pronome ela. Viram? É simples essa estratégia de substituição para não repetir uma palavra. E nós usamos sempre, só que muitas vezes não percebemos. É essa a função dos pronomes. Para que serve o pronome? O que é o pronome? Acompanhem, gente. Os pronomes que atuam como substantivos são conhecidos como pronomes substantivos. E os que acompanham essa classe, qualificando e especificando, chamam-se pronomes adjetivos. Gente, os pronomes, eles servem para acompanhar ou substituir o substantivo. Olhem novamente a frase: Fernanda é minha mãe, ela canta muito bem. A palavra minha se trata de um pronome possessivo, porque indica posse, é a mãe do enunciador. E a palavra minha está acompanhando mãe, então chamamos de pronome adjetivo. Na segunda frase, ela canta muito bem, ela está substituindo Fernanda. Né? Fernanda, minha mãe, ela canta muito bem. Então, a palavra ela está sendo usada para substituir Fernanda. Logo, também se trata de um pronome. No caso, um pronome pessoal reto. No entanto, além dessa classificação principal, existem muitas outras determinações que caracterizam os tipos de pronomes existentes na língua portuguesa. Hoje, gente, nós vamos explorar os pronomes demonstrativos. Nós temos 7 tipos de pronomes. Os pronomes pessoais, que se subdividem em retos e oblíquos. Temos os pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes possessivos. Hoje nós vamos falar da importância do pronome demonstrativo. Olhem só, gente, para que serve o pronome demonstrativo? São usados com a função de situar o ser em relação ao espaço, ao tempo e ainda são utilizados para fazer referência no texto. Vamos falar dos pronomes demonstrativos nesses 3 momentos, eles usados para fazer referência no tempo, no espaço e no próprio texto. Vocês veem aí um quadro dos pronomes demonstrativos, né? Este e suas variações, estes, esta, estas, isto. E o esse e as suas variações, né, plural, feminino, singular, masculino, esses, essa, essas, isso.
aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Vocês estão vendo o quadro, né? Tem os variáveis e os invariáveis. Professor, o que é variável? Variável é porque você consegue flexionar, mudar o gênero, mudar o número, colocar no feminino, colocar no plural. O este, por exemplo, qual é o plural? Estes. Qual é o feminino? Estas. Então, quando você consegue, né, flexionar ali a palavra, então ela é variável. Agora, olhem aí na parte dos invariáveis, isto. Você não consegue colocar no plural, você não consegue colocar no feminino. É por isso que o isto, isso e aquilo são invariáveis. Nesse quadro que está sendo apresentado para vocês, nós temos aí os pronomes demonstrativos. Vamos aprender agora a usá-los em referência ao tempo. Como assim, professora? Gente, quando nós falamos em tempo, pensamos nos 3 principais tempos: presente, agora, pretérito, passado e futuro, né, o que ainda virá. Vamos ler essa tirinha aí. Pedrinho vivia aprontando na rua, voltava sempre sujo e machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Oba, um computador! Maldito Papai Noel. Gente, olha só, por que ele nunca foi mais o mesmo? Porque, né, a tirinha traz aí humor, mas traz aí uma crítica também, que depois que o Pedrinho ele ganhou o computador, né, ele não quis mais saber de fazer nenhuma atividade que ele fazia, apenas usar o computador. E observem a diferença física do Pedrinho do terceiro para o quarto quadrinhos, né, como ele engorda, né, como se não praticasse mais, não fizesse mais nenhuma atividade, somente sentado ali, pela aparência, né, viciado em frente à tela do computador, ele apenas foi engordando, ficando sedentário. Agora vamos lá tratar do pronome demonstrativo. Gente, olhem na tirinha, ele diz assim, depois daquele Natal. Olhem no terceiro quadrinho, aquele Natal. Aquele você usa para indicar um tempo distante, um passado distante, naquele ano, naquela época. Então vamos lá. Estamos falando do pronome demonstrativo utilizados para fazer referência no tempo. Então você vai usar o pronome aquele quando você quiser se referir a um passado distante. Professor, e quando usamos o este e o esse? Este usamos para tempo presente. Então, estamos falando do tempo 2021, do ano 2021, é presente. Então, dizemos neste ano, nesta semana, a semana que estamos, neste dia, hoje, presente. O nesse com SS, gente, ele indica um passado recente ou um futuro próximo. Se você quiser se referir à semana passada, então você diz nessa semana, porque é um passado, semana passada é passado, só que é um passado próximo, é um passado recente. Então você usa nesse. Para se referir semana que vem, também nessa semana estarei disponível, porque é um futuro que está próximo, bem próximo. Então, esses são os pronomes demonstrativos, este, esse e aquele, utilizados para o tempo, presente, passado, futuro. Vamos continuar. Agora eu vou falar para vocês sobre esses mesmos pronomes demonstrativos, mas quando no contexto eu estou me referindo a espaço. Espaço, gente, é posição dos seres no ambiente em que você está. Ou que o ser não esteja naquele ambiente. Deixa eu explicar. Vamos ler a tirinha. Temos aí o Agar e ele diz para o amigo dele, eu trouxe este gato para me livrar de um rato aqui em casa. Boa sorte então, tchau, de nada. Né? Vejam só, gente, no primeiro quadrinho o Agar diz o seguinte, eu trouxe este gato. Por que o Agar falou este e não esse gato? Porque, gente, ele está falando de um ser que está mais próximo dele do que do ouvinte. Então, você usa o este. Quando o objeto está mais próximo de você,
ou do falante, o objeto estiver mais próximo do falante, da pessoa que fala, usa-se este e suas variações. Esta, isto, estes, estas. Então, este controle, este relógio, porque são objetos que estão próximo do falante, que no caso sou eu. Agora, quando você usa o esse, você vai usar o esse para referência no espaço, se o ser, se o objeto, se a pessoa estiver próxima do ouvinte. Então, se o falante estiver se referindo a um objeto ou a um ser vivo, qualquer ser animado ou inanimado que esteja próximo do ouvinte, então você utiliza esse, essa mesa, essa cadeira, essa pessoa, esse relógio, se o objeto ou outro ser estiver próximo do ouvinte. Professora, e o aquele? Aquele é se estiver distante dos dois, se estiver distante do falante e do ouvinte. Aquela casa, aquele homem que vai ali. Então se tratam de seres que estão longe do falante e do ouvinte. É assim que você utiliza os pronomes demonstrativos para fazer referência no espaço, a posição dos seres no espaço. E para a gente finalizar, vamos falar dos pronomes demonstrativos fazendo referência no texto. Olhem só como é importante, gente. Se você não souber dessa regra, você vai ter complicação na interpretação de texto. Olhem só, este, esta, isto são usados como recursos catafóricos. Por quê? Porque você usa este, esta, isto no texto, estamos falando agora no texto, para fazer referência a algo que você ainda vai dizer. Olhem o exemplo que aparece. O grande problema desta empresa é este, não temos metas desafiadoras. Então vejam que foi usado o pronome este, porque ainda vai dizer qual é o grande problema da empresa. Então este é usado como recurso catafórico, porque você o usa no texto para ainda se referir a algo que ainda vai ser dito. Agora, gente, olhem o este. O este também é usado para se referir a algo mais próximo. Paula e Maria trabalham na mesma empresa. Esta no setor de recursos humanos, aquela no de informática. Quem trabalha no setor de recursos humanos, a Paula ou a Maria? Então você precisa saber da regra para poder interpretar, para poder entender que o esta é a última que foi citada. O referente mais próximo, então, é a Maria. A Maria trabalha no setor de recursos humanos e a Paula trabalha no setor de informática. Eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Nós falamos dos pronomes demonstrativos utilizados como referência no tempo, espaço e dentro do texto. Espero que vocês tenham entendido a importância desses recursos e pratiquem para gerar mais coesão no texto de vocês. E acessem a plataforma Eduque Acre. Obrigada.